Gente, boa tarde, desculpa o atraso hoje, mas só para todo mundo saber, amanhã de manhã o professor Milton, que é o nosso novo regente, vai dar uma passada lá nas UTIs. Acho que vai ser só para conhecimento físico, nada mais do que isso, mas só para todo mundo saber, tá? Bom, então assim, a ideia é hoje a gente conversar um pouco aí sobre o uso da ECMO nos pacientes com Covid, uma coisa que a gente tem visto pouco, mas acho que está acontecendo ainda, né? E eu coloquei dia 23/9 porque dia 23 tem algumas coisas que eu vou mostrar para vocês, dia 24 eu já não sei, né? E tá, assim, a gente teve uma conversa como essa no ano passado que foi bem diferente, tá? Bom, vamos lá então. Eu coloquei sem conflito de interesse, que isso aqui na verdade o Dalton pediu para conversar com o pessoal lá de Salvador também. Eu não tenho nenhum conflito, tá? Jamais recebi dinheiro deles, qualquer empresa. Mas assim, a ideia é conversar um pouco sobre as evidências de novo, né? Sobre alguns resultados pré e pandêmicos, sobre as controvérsias no uso da ECMO, a situação atual no SUS, um pouco de conclusões. Certamente não vou falar absolutamente nada de novo para vocês, tá? Então assim, quais foram as grandes oportunidades que a ECMO trouxe para a gente no dia a dia para o suporte respiratório para os pacientes? O que vem na cabeça prontamente? O que aparece na cabeça de vocês? 3 coisas, pelo menos, uma delas. Correção dos gases. O doente está super hipoxêmico, o doente que está hipercápnico. Perfeito. O que mais? Permitir uma ventilação protetora, superprotetora, ultraprotetora, pelo menos nas primeiras horas de ventilação em ECMO. O que mais? Deixar o doente acordado. Um doente que estava extremamente ruim, ainda mais os doentes com SARA de verdade, que vão ficar ventilando aí às vezes mais de um mês, né? Essa talvez seja uma das coisas que a gente tem que colocar no saco de coisas que a ECMO traz para a gente. Se é verdade o que eu estou propondo, não sei, mas pelo que a gente tem de literatura hoje, pode ser que sim. Então vamos lá. Quando a gente fala de ventilação protetora, acho que a grande deixa que a gente tem é o ARMA, né? 8,8% redução de risco absoluto de morte. Perfeito. Mas, lembrar que o ARMA, o que ele mostrou para a gente? Que 12 ml por quilo é melhor do que 6 ml por quilo? Não foi bem isso, né? Quando a gente vai ver no frigir dos ovos, esse aqui é o banco inteiro de dados do Grupo ARDS Network, contemplando quem foi excluído incorretamente, que entrou em outro estudo e não foi randomizado no ARMA, que os pacientes não quiseram participar, que não puderam adquirir o consentimento, que os médicos não quisessem que participassem. E assim, quando a gente vai ver aqui no eixo Y desse gráfico que eu estou mostrando para vocês a mortalidade, o grupo 12 ml por quilo teve uma mortalidade em torno de 40%. Perfeito. Para ser mais exato, 39,8%. Tá? E o outro grupo aqui foi em torno de 30%, 31% exatamente, está aqui, ó, 6 ml por quilo. Agora, quando a gente vai ver os outros pacientes, nenhum deles chegou perto do 12 ml por quilo. Todo mundo ficou aqui ao redor dos 6 ml por quilo. Então, assim, se a gente vai olhar assim, grosseiramente, sem ver muitos detalhes desse gráfico, o que a gente pode chegar à conclusão é que talvez ventilar com 12 ml por quilo é ruim. Mas com quanto de volume corrente ventilaram essa moçada aqui? Né? O gráfico de volume corrente é esse aqui, olha, eles começaram com 8,5 ml por quilo, isso aqui são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 categorias de complacência, não são quartis, desculpa, não são quantis, né? Não são decis, eptis, nada disso. Os N são diferentes. Mas olha, o volume corrente foi subindo até que essa moçada aqui que tinha a complacência mais do que normal, ventilou com 11 ml por quilo. Então acho que assim, mais do que nunca, dá pra gente falar, olha, não dá para ter certeza do que o ARMA realmente disse pra gente, mas que 12 ml por quilo parece que faz mal, faz mal. Pelo menos ventilação controlada nas primeiras 12 horas de ventilação mecânica. Lembre-se disso, né? O ARMA, assim, o foco, se o estudante melhorasse muito, ele ia ser mantido em ventilação controlada, 6 ml, 12 ml por quilo nas 12 primeiras horas. Depois disso, se o estudante melhorasse, não precisava mais ficar nisso. E na hora do desmame, faça o volume que o estudante quisesse, desde que ele estivesse confortável o suficiente. Tá bom? Mais ainda,
REST a gente vai discutir esse mês, acho, ou mês que vem. O que foi aqui? Foi o uso de um dispositivo, todos os doentes com SARA, tá? 400 pacientes, foi o uso de um dispositivo de baixo fluxo para retirar CO2, de forma que se pudesse otimizar a ventilação mecânica e trazer para a ultraprotetora, o mais para a ultraprotetora possível. Então vejam, nas primeiras 48 horas, o volume corrente chegou aqui em torno de 4,5 ml por quilo no grupo protetor. Perfeito, se manteve assim pelo menos os 4 primeiros dias, aí conforme eles foram liberados para ventilação espontânea, foi subindo de novo. E a curva de sobrevida foi igual nos dois grupos. Então assim, a ventilação ultraprotetora não foi o primeiro estudo que correu atrás disso. Acho que alguns de vocês vão lembrar do Extravent, que foi um estudo europeu no total, que o que ele tinha mostrado era a redução de 1 dia de ventilação mecânica, ponto. Tá? Bom, com N bastante pequeno, mas, assim, a gente tem que ter um pouco de dúvida se vale a pena realmente tentar manter o doente com 4 ml por quilo, 5 ml por quilo. Acho que depende do doente, mas na média não. Até hoje não, amanhã não sei, de novo. Eu vou contar rápido para vocês a história aqui da ECMO. A primeira descrição que a gente tem do uso da ECMO como suporte respiratório é essa do Donald Hill, que é um anestesiologista norte-americano. Foi publicado no New England em 1972, um paciente que sofreu um trauma com uma transecção de aorta e cursou com uma disfunção respiratória grave. Esse aqui é o período que ele ficou na circulação extracorpórea, que foram mais ou menos 3 dias. Nesse período, olha, a pressão de pico dele, que era de 50, caiu aqui em torno de 30. A FA2, que era de 100, caiu aqui para uns 60. E a PO2 dele sempre foi em torno de 50, até que ele começou a melhorar. Esse doente sobreviveu, foi publicado no New England, acho que encorajou muito do uso da ECMO hoje. Mas quem largou por último, mas deu uma disparada e saiu na frente, foram os pediatras, em especial os neonatologistas. Isso aqui foi a primeira descrição em 1974, do professor Robert Bartlett. Ele é professor de cirurgia torácica da Universidade de Michigan hoje. E a história é dessa menina aqui, chama Esperanza. Tá? A mãe dela era mexicana, ela estava entrando nos Estados Unidos de forma ilegal, só que ela estava gestante. E ela pariu quando ela estava passando por Michigan. Não era Michigan na época, era no condado, chama Orange County, né? E o que aconteceu foi que ela nasceu, tinha, aqui não está escrito, mas era está aqui, ó, PO2 de 12, com aspiração de mecônio. Tá? E o professor Bartlett, ele estudava em ovelhas, né, a circulação extracorpórea. Ele falou, ovelha, neonata, tudo parecido, e colocou a Esperanza em ECMO. Ela sobreviveu e até hoje em todo o congresso da ELSA a Esperanza vai. Né, e tira foto com todo mundo, a brasileirada vai lá atrás dela tirar foto também. Bom, enfim, é isso aí. Assim começou a ECMO neonatal. Tá? Só que daí quem começou o primeiro estudo randomizado foram os pediatras. Só que olha que estudo interessante, ele teve uma randomização estilo bayesiana. Tá? E, então assim, foi randomizado um paciente em grupo controle, morreu. Daí o próximo foi ECMO, sobreviveu. Como ele sobreviveu, ele toma preferência na próxima randomização. Ele foi, sobreviveu, só deu ECMO aqui. Então foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pacientes. 11 no grupo ECMO, no grupo controle. Assim, não é um estudo que dá para a gente levar isso por dia a dia. Mas aí vieram os britânicos, NHS, e randomizaram no UK Collaborative aqui mais uma pancada de crianças. Eu não me recordo o número. Está aqui, ó, 93, 92. Tá? O fato é assim, criança com persistência de padrão fetal e aspiração meconial, né, criança de neonatos, né, eles se beneficiam da ECMO em termos de sobrevida e em cognição até o 7º ano depois do nascimento, até o 7º ano de vida, tá bom? E os pediatras trouxeram para a gente uma coisa interessante, olha o que eles faziam na ventilação mecânica, deixavam a pressão de pico mais baixa possível, PIP em geral mais baixo possível, frequência respiratória baixa e menor FO2. Mas voltando para os adultos, isso aqui é o MGH, tá? Em Boston. Professor Warren Zapel, um dos grandes nomes aí da fisiologia nossa. Tá? Só lembrar que Warren Zapel foi um dos criadores do conceito de silipsile. E aí o que aconteceu aqui?
Eles randomizaram os doentes com SARA adultos, são 90 pacientes randomizados, um grupo para usar ECMO, outro grupo não usar ECMO, mas nessa época se acreditava que os doentes morriam de hipoxemia e hipercapnia. Então eles ficavam ventilando de forma igual. O que aconteceu foi isso, que todo mundo morreu e o estudo parou por aí. Foi o primeiro estudo financiado pela NIH sobre ECMO. Aí veio Gattinone, desculpa, eu já mostrei isso para vocês, mas Gattinone lá na Europa mostrando a sobrevivência de 55% quando ele faz isso aqui, ó, baixa frequência, quer dizer, ele começou a introduzir o conceito de que talvez o ventilador machucasse mais os pulmões, tá? 55% de sobreviventes norte-americanos gostaram, trouxeram o professor Gattinone para os Estados Unidos e aprenderam durante o trial financiado pela NIH a fazer a retirada do CO2, que era o que eles faziam aqui, colocava 4, 6 frequências e tudo que tinha de percapnia tirava na ECMO. Só que mesmo assim, esse é um estudo interessante do professor Alan Morris, porque eles ficavam incomodados de ver que a caixa torácica não mexia, e foram subindo a pressão, até que usaram pressões tão altas quanto 55 de pressão de pico aqui. Pico, eu estou colocando até como substituto de platô, tá? Bom, a gente volta para a Europa, cirurgião cardiovascular, Gilles Pick, aqui em Leicester, no Glenfield Hospital, e só que assim, ele era pediatra, só que fazia ECMO em adultos, suporte para adultos. Publicou a primeira casuística dele, eram 50 pacientes, aqui tem 47, porque eram os únicos que ele tinha relação PF, ó, relação PF baixa, 66% de sobrevida. E olha o que ele fazia, começou a imitar os pediatras, né? 10 de PIP, 10 de frequência, 10 de delta, F baixa. Então eu até coloco aqui que era colocar os pulmões para rest, tá? Bom, aí a gente vai para Karolinska. Tá? Karolinska, isso aqui é 2000, publicaram a primeira casuística dele, sobrevida em torno de 80%, e aí vem as primeiras ideias. Primeiro, isso aqui é do professor Kenneth Palmer, né, que é o slide famoso dele de que 70% te preocupa, vai tomar um café. Então, olha, inicialmente, saturações tão baixas quanto 70%, 70% que nessa época eles eram meio conservadores, né? Hoje 60% está ótimo para eles, né? Tem que ser aceita o estudante que está na ECMO venosa. Na iniciação da ECMO, os pacientes eram sedados, só que isso era gradamente, assim, bloqueio neuromuscular era rapidamente tirado, a sedação é reduzida, até que chegasse nesse ponto o mais rápido possível. Durante o dia o paciente ficava acordado para comunicar com o staff, família, assistir televisão. Isso é 2000, gente. Tá logo depois da publicação do Despertar Diário. Enquanto a medicina intensiva estava começando a apontar para alguma coisa diferente, eles já estavam lá na frente. Tá? Bom, esse slide é do professor Kenneth Palmer, eu coloquei aqui porque ele tem as suas peculiaridades, né? Essa aqui é uma coisa interessante dele, né? Assim, para eles não tem sentido colocar um dente em ECMO e deixar o dente sedado e paralisado. Não tem sentido isso. Tá? Isso bom, eles começaram um pouco antes de 87, eu estou mostrando para vocês os resultados de 2000 deles. Então, assim, para eles, o estudante tinha que ficar acordado. Esse aqui é uma história que ele sempre conta, de 68 dias de suporte num jogador de vôlei da seleção sueca chama Victor. Então, assim, vocês podem ver aqui que foram 45 dias saturando 65%. Bem parecido com o Gustavo, né? E assim, Gustavo está lá, acordado, lactato normal, né? Assim, a gente consegue sobreviver com isso. É claro que precisa ficar de olho no doente, né? Bom, e aí ele começou a melhorar. E essa aqui é um filme, depois peçam para o Yuri mostrar para vocês. E ele falando, né, na academia, isso depois do que aconteceu, aparece a marca da canal da ECMO, da tracostomia, lá se tracostomizam todo mundo, e ele falando no sueco super rápido, né? Então o cara fazer exercício e falar sueco rápido é muito fôlego, né? Bom, enfim. E aí, então, depois com todos esses conceitos introduzidos, veio a ideia de novo do professor Gilles Pick, só que agora financiado pela NHS. Já que vocês estão usando aqui no Reino Unido ECMO, vamos ver se vale a pena usar do ponto de vista de custo e de efetividade. E foi o CESAR. O CESAR é um custo de eficácia, tá aqui, ó, eficácia e um custo econômico, de análise econômica. Quem usou ECMO sobreviveu mais? 90 pacientes aqui, 90 aqui. Só que tem todas aquelas críticas que acho que todo mundo lembra. Dos 90 pacientes, só 68 foram colocados em ECMO. Todo dente em ECMO era transportado pela Força Aérea Britânica para Leicester. 2 morreram no trânsito. Foi uma crítica bem grande já. Dos outros que chegaram, quer dizer, dos outros 20 que chegaram,
em Leicester, eles melhoraram na primeira noite e não foram colocados em ECMO. Então, assim, na verdade, o que eles testaram aqui foi uma estratégia, não foi o uso da ECMO, mas para o Reino Unido valia a pena fazer. Então, no Reino Unido ficou aceito do ponto de vista de custo e efetividade, mesmo sabendo que isso ia encarecer mais ou menos entre 20 e 25 mil dólares cada paciente, como alguma coisa que o sistema britânico ia financiar. Eles são meio duros com isso, né? Passou do 7º dia de ventilação mecânica, eles não pagam, o NHS não paga mais, o hospital pode pôr, mas o hospital tem que bancar a ECMO. Tá? Bom, o Caesar, como ele não testou a ECMO, veio a ideia do Eolia. O Eolia que foi desenhado para mostrar a superioridade da ECMO, um estudo primariamente francês, que foi expandido para a Austrália, para alguns centros dos Estados Unidos e muitos europeus. O Eolia, ele teve acho que até pelo custo do estudo, ele teve uma ideia um tanto quanto, vamos dizer assim, grandiosa para desenhar o estudo. Eles desenharam para uma redução de risco absoluto de morte de 18%. Hoje, para a gente conseguir isso na medicina intensiva, é quase impossível, né? E assim, o estudo foi parado precoce, por conta de futilidade, pendendo a uma superioridade da ECMO, mas é um estudo neutro. Tá? Bom, aí vem Alan Combs, que é o primeiro autor do Eolia, Gillespie, primeiro autor do Caesar. Vamos juntar os bancos de dados e fazer uma meta-análise em nível de paciente. Lembrando que a primeira meta-análise pós-publicação do Eolia em nível de estudo é de um cara que chama Pedro Mendes. Tá? Enfim, e aí o que eles mostraram aqui? Que realmente a sobrevida no grupo ECMO, é só lembrar que no Caesar é um estudo super frágil, né? Tem 3 doentes que foram perdidos no segmento do grupo controle. Se esses 3 doentes, se eles forem colocados como mortos, o estudo é negativo. Não é nem neutro, é negativo. Né? Elas, não, desculpa, ele é neutro, estou exagerando. Enfim, e aparece ter alguma superioridade da ECMO. A gente não dá para falar que é uma super evidência robusta, mas parece consistente, parece existir, só que a gente tem que usar com cuidado, certo? Bom, vamos lá. E dos resultados atuais? Isso aqui, olha, eu tirei da página, se vocês entrarem na página da ELSO, elso.org, tá? Tem uma página que é de resultados no mundo, e dá para você filtrar o que você quiser lá. Então, ó, isso aqui são doentes não COVID, tá? De todas as... Aliás, desculpa, tem Covid aqui no meio também. De todos os capítulos aí do mundo. Então, são 88 mil pacientes registrados que já tiveram suporte com ECMO no mundo, na ELSO. Isso não é o total, de jeito nenhum. Tem muito centro que não é afiliado à ELSO. Os do HC, por exemplo, não estão reportados aqui. Tá? Sobrevida respiratória, 57%. Tá? Bom, quem está sempre na frente aqui são os neonatos, onde que a evidência realmente existe. Né? Um centro de alta complexidade em neonatologia hoje, assim, em tese, tem que ter ECMO. Tá? Bom, e no Brasil? No Brasil, isso aqui são 88 pacientes que misturam aqui resultados aqui do HC de São Paulo com o HC de Porto Alegre. Tá? São 50 pacientes nossos e 38 de Porto Alegre. E, ó, esses aqui são os doentes. Dá uma olhada que interessante, uma moçada bem jovem, né? Mais ou menos meio a meio entre homens e mulheres, bastante graves, né? Com SOFA relativamente alto. Maior parte infecções, tanto virais quanto bacteriano. Esse peritransplante pulmonar é do pessoal de Porto Alegre. Aqui não tem nenhum nosso. A gente teve um paciente para ponte, só que foi na época que foram 18 dias para virar prioridade. Não era colocado em ECMO, já era prioridade. Tá? Bom, essa aqui é a sobrevida pré-Covid, contando os 2 serviços, mas a sobrevida é muito parecida dos 2 serviços, em torno de 70%. Tá? Bom, falando de Covid propriamente dito, essas aqui são as ideias que a ELSO oferece. A ELSO é a Extracorporeal Life Support Organization, né? Tem acho que 22 centros no Brasil agora inscritos na ELSO, ou 21, se eu não me engano. Tá? Eu estou chutando o número, mas é por aí mesmo. Então, os doentes que têm uma relação PF abaixo de 60 por 6 horas, abaixo de 50 por 3 horas, ou uma hipercapnia que gere uma acidemia por mais de 6 horas. Tá? Essas são as 3 grandes indicações aí da ELSO. Isso aqui eu tirei esse sábado passado, retrasado, do site da ELSO. Então foram, até agora, no COVID, 9.040 pacientes em ECMO no mundo,
mortalidade intra-hospitalar de 48%. Tá? Bom, vamos ver as grandes casuísticas dos grandes centros que a gente tem aí na literatura. Isso aqui a gente já discutiu o ano passado. Né? Então, o pessoal do Lapetier-Salpêtrière. No Lapetier-Salpêtrière, vejam que assim, vivos e fora já da UTI, isso é da UTI, dá mais ou menos 55%. Essa moçada aqui, a moçada que morreu, e tem uma moçada no limbo aqui que foi ou para clínicas de longa permanência, ou ninguém sabe direito onde é que está. Tá bom? Mas sobrevive em torno de 50%, 55%. Quando a gente vai para Grande Paris, já muda um pouco o resultado. Assim, isso aqui é estratificado pela idade, estratificado pelo tempo de ventilação mecânica antes da ECMO, mas isso aqui é a linha dos 50%. Então está mais ou menos 50%, até um pouco mais para baixo, de sobrevida. Quando a gente fala do mundo, é isso daqui que eu estou mostrando para vocês. Essa moçada que está morta, essa moçada já teve alta do hospital. Mas tem uma moçada no limbo aqui, que uma boa parte deles saiu do hospital, mas não está em casa, então ninguém sabe direito onde é que eles estão. E uma moçada que está nas clínicas de reabilitação, que é esse azul. Esse daqui, eles foram censurados porque ninguém sabe nem se saiu do hospital. Tá bom? Então, assim, os resultados são até, acho que, um pouco piores na média do que a média dos doentes pré-Covid. Tá? Bom, isso aqui é a última casuística que eu mostrei para vocês, são análises de iteração, de subgrupo. Né? Então, assim, os mais velhos, parece que esses não têm muito benefício não de serem colocados em ECMO. Tá? Os doentes que têm a relação PF bastante baixa, talvez sejam os que têm algum benefício maior aqui. Mas, assim, ECMO e COVID também, acho que todo mundo já... É que assim, de vocês, quem viu algum doente em ECMO pré-Covid, acho que deve ter a sensação de que assim, a gente nunca trocou tanto oxigenador quanto ultimamente. Hoje o Gustavo vai para o quarto oxigenador, né? No quarto dele. Por exemplo. Isso em 6 semanas de suporte, né? Assim, antigamente a gente ficavam 2 meses com o mesmo oxigenador, 3 meses a gente não chegou, né? Mas 2 meses e meio com o mesmo oxigenador, tá? A incidência de trombose de oxigenador é muito alta. Trombose de circuito ou qualquer outra trombose no sistema é muito alta. O primeiro doente nosso que a gente pôs em ECMO aqui, ele morreu por causa de trombose na cama. Né? E, assim, deu tempo de trombolizar e tal, mas quando restaurou o fluxo, pupila aberta, enfim. Tá joia. Então, Covid é uma doença que aparentemente tem as suas nuances também. Quando a gente fala de ECMO e COVID, agora, ainda mais com as duas casuísticas, agora o Lapetier-Salpêtrière e da Elso, propriamente dita, vai vir essa história, precisamos pronar os doentes, e sempre que precisa pronar, assim, já que precisa pronar o doente, vamos sedar para pronar o doente. Vamos tomar cuidado um pouco com isso, gente. Isso aqui são os resultados pré-Covid, tá? Assim, pronar os doentes em ECMO não teve benefício sobre... Mesmo pronar um doente em SARA, lembrar que a gente tem o Proceva positivo, mas a meta-análise dos 4 primeiros estudos randomizados era absolutamente neutra. Então, assim, se alguém vier por agora e mostrar que prona talvez não tenha tanto benefício, a gente não deve ficar tão surpreso assim. Por enquanto, a gente tem que encarar como sendo alguma coisa que reduz mortalidade, mas sempre tem uma pulga atrás da orelha. Né? Bom, essas duas casuísticas são do Critical Care, e o editorial é do Eduardo Leite, tá? Para meter o pau. E, enfim, se alguém vier com essa ideia fixa de que tem que pronar o doente em ECMO, olha, gente, se quer pronar, prona. Mas isso não é verdade absoluta de jeito nenhum. Tá? Pode ser que seja, mas não temos certeza disso. Bom, isso aqui foi o que o Fred apresentou, o Saikov, né, só para mostrar que, bom, já que está em ECMO mesmo, vamos colocar ali esqueci o nome, como é que chama mesmo o retirador de... É o Cytosorb, vamos colocar o Cytosorb junto. A tendência dos doentes é morrer mais. Tá? Bom, maravilha. Esse aqui é um editorial do Laurent Brochard. Laurent Brochard, que é um francês agora no Canadá, e a ideia é isso aqui, como é que a gente pode se preparar para a Covid-19 em relação a ECMO. Isso aqui é do começo do ano passado, né? Talvez hoje não seja mais tanto assim. Mas assim, ECMO não é a predileção, a primeira coisa que a gente precisa ter na cabeça, né? A gente aqui no HC, assim, acho que a ideia era sobreviver, primeiro a gente, depois os doentes, né? Foi assim que a gente começou a pandemia.
E assim, quando dava, a gente colocava em ECMO. E isso aqui talvez não seja a nossa realidade, mas a gente tinha que pensar muito parecido com isso aqui, né? Bom, a gente não, aqui em São Paulo, pelo menos, não faltou leito, né? Assim, acho que com os hospitais de campanha, com o HC funcionando com os 300 leitos, deu conta e deu vazão para a cidade como um todo. Mas, aí mesmo assim, acho que um ou outro doente ainda acabou ficando nas UPAs, né? Olha, essas aqui são as casuísticas que a gente tem descritas na literatura. Essas são as mortalidades, as sobrevidas, né? Desculpa. Não, que é mortalidade. Ó, vejam que começa de 80%, tem algumas excelentes como 20%, tem uma menor ainda, ó, 4%, né? Assim, é bem heterogêneo. É claro que assim, a gravidade dos doentes tem muito a ver com isso daí. Falando das dúvidas sobre ECMO, não sei se vocês lembram como o segundo estudo pago pela NIH que eu falei para vocês, o primeiro autor é esse cara aqui, o Alan Morris. O Alan Morris é um cara meio cético com a ECMO. E essa aqui é uma casuística. Professor, não sei se vocês conseguem ouvir, mas parou o áudio.